Agora vamos falar sobre os riscos, né, desses produtos apresentados, o risco do CDB, da LCI e da LCA. O risco do CDB, da LCI e da LCA é justamente a quebra do banco. Né? Mas e se o banco quebrar, o que acontece? Existe no nosso país o Fundo Garantidor de Crédito. E o Fundo Garantidor de Crédito ele foi constituído na forma de uma associação civil de direito privado, ou seja, uma entidade privada, só que sem fins lucrativos. E essa associação ela é composta pelas instituições financeiras e pelas associações de poupanças e empréstimos participantes do sistema financeiro nacional. O objetivo do FGC é oferecer maior garantia aos agentes de mercado com recursos depositados ou aplicados, né, em instituições citadas, na eventualidade dessas sofrerem uma intervenção do Banco Central, ser decretada a liquidação extrajudicial ou a sua falência. Né? Ou seja, o fundo garante esses depósitos à vista, depósitos a prazo, poupanças, letras de câmbio, letras imobiliárias, letras hipotecárias, entre outros. Ou seja, o Fundo Garantidor de Crédito ele oferece justamente essa maior garantia aos depositantes e aplicadores. Né? Só que dessas garantias aí que eu citei, são excluídas, né, fundos de investimento e recursos captados no exterior. Né? E existe também um limite para essa garantia do FGC, né, definido por cliente e por instituição financeira. Ainda sobre o Fundo Garantidor de Crédito, ele é mantido por contribuições das próprias instituições financeiras, contribuições mensais realizadas ao fundo, e justamente são viabilizados por meio da cobrança de um percentual sobre o montante de saldo das contas, né, enquadradas nessas garantias oferecidas pelo FGC. O FGC possui a sua garantia ordinária, que são justamente os produtos que possuem essa proteção, né, como eu disse anteriormente, são os depósitos à vista, os depósitos de poupança, os depósitos a prazo, que são os CDBs e os RDBs, as letras de crédito imobiliário, as letras de crédito agronegócio, e tem também outros títulos que são protegidos pelo FGC, e você pode entrar nesse link aí e você vai ver todos os títulos que são todos os títulos e depósitos que são protegidos pelo FGC. Existem alguns limites na cobertura ordinária do FGC. E eu acredito que a principal é essa daqui, em que o total de crédito de cada pessoa contra a mesma instituição associada ou contra todas as instituições associadas do mesmo conglomerado financeiro vai ser garantido até o valor de R$250 mil, limitado à saldo existente. Ou seja, se eu, por exemplo, tenho R$300 mil em um banco A, digamos, e esse banco A, o Banco Central declara que esse banco A está falido, decretou falência desse banco A. Então, eu vou ter como limite de cobertura do FGC apenas os R$250 mil existentes. Se eu tenho, por exemplo, R$100 mil em um banco B, e o Banco Central decreta falência desse banco B, eu vou ter somente o limite do meu saldo existente nesse banco B, né? Ou seja, é o saldo que eu tinha limitado a R$250 mil. Você pode ver também outros limites dessa cobertura, né? Em detalhe lá no site do FGC. E existe também o limite de R$1 milhão a cada período de 4 anos. Ou seja, se dentro de um período de 4 anos eu tinha R$250 mil em 4 bancos, e todos esses 4 bancos eu tive o azar, né, de todos esses 4 bancos tiverem sua falência decretada ou teve algum problema desse tipo, eu tenho esse limite de R$1 milhão nesse período de 4 anos para ser coberto pelo FGC. Se caso eu tivesse um saldo em um outro banco e ele quebrasse nesse limite de 4 anos, aí eu já perderia a cobertura do FGC. Ainda sobre o FGC, existem alguns produtos que não são cobertos pelo fundo. Os demais créditos não mencionados anteriormente, por exemplo, a gente mencionou alguns tipos de depósito, né? Os depósitos não mencionados não têm essa cobertura do FGC, como, por exemplo, depósitos judiciais, operações governamentais instituídas por lei, que
são operações aí do governo. Depósitos captados no exterior, questões com fundos de investimento também não são cobertas pelo FGC. E você pode ver mais detalhes lá no site do FGC. Eu sugiro que vocês acessem esse site do FGC para que vocês consigam ver no detalhe, né, essas questões da cobertura, até onde vai a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito. Vamos falar um pouquinho sobre saúde financeira dos bancos. E existiu lá nos anos 70, se eu não me engano, a gente tem um infográfico aqui, lá no ano de 88, na verdade, 1988, né? Tivemos o Acordo de Basileia I. E o Comitê de Basileia, falando sobre o comitê em si, ele é a maior fonte de regulamentação da atividade bancária do mundo. E as publicações desse comitê, elas são entendidas como propostas de norma de conduta, justamente para que essas condutas dos bancos sejam cada vez mais seguras, né? O Comitê de Basileia não tem propósito de ser uma força legal. E esse Comitê, né, de Basileia elaborou, como consequência de um processo de negociação entre os principais bancos centrais do mundo, o Acordo de Basileia I, chamado de Acordo de Basileia I, né, lá em 1988. E isso destinou a regulamentar os capitais dos bancos do mundo, né? Esse acordo foi originalmente assinado pelos principais bancos centrais do mundo, e essa regulamentação trouxe avanços no sentido de regulação e saúde financeira para os bancos, né? E essa regulamentação ela trouxe por objetivo prover aos depositantes, né, uma proteção, né, em relação à volatilidade dos indicadores econômicos internacionais, contra crises econômicas de instituições bancárias, justamente para que esse mercado fique cada vez mais seguro. Então, surgiu a partir disso o índice de Basileia, que é justamente essa regulamentação do capital próprio mínimo que o banco deve ter em suas operações. Quanto maior for o índice de Basileia de um banco, menor é a sua probabilidade de insolvência dessa instituição financeira. E outras instituições financeiras com índices baixos costumam oferecer taxa de retorno mais alta, porém com maior risco de insolvência. O Acordo de Basileia I definiu esse capital próprio mínimo que os bancos deveriam ter em relação às suas operações de 8%. E a partir disso trouxe uma melhor regulação para todos os bancos do mundo. Temos aqui um infográfico, né, das principais recomendações do Comitê de Basileia. Tivemos em 88 o Basileia I, que justamente trouxe esse índice de Basileia. Tivemos o Basileia II, que foi um aprimoramento do Basileia I, né, e teve outros aprimoramentos em relação à regulamentação bancária, né. E em 2010, em resposta à crise de 2008, tivemos o Basileia III, que tivemos um aprimoramento das recomendações de Basileia I e Basileia II, com reforço da qualidade e da quantidade de capital, né, com vistas de aumentar a capacidade dessas instituições financeiras naquela época em absorver perdas não esperadas, né. Justamente trouxe todas essas recomendações justamente com o objetivo, né, de fomentar essas boas práticas de regulamentação e supervisão bancária com vista a essa estabilidade financeira, né. O Brasil é um membro do Comitê de Basileia e tem um compromisso de adotar essas recomendações ao nosso financeiro nacional. E o Basileia III, nesse caso, de acordo com o próprio Banco Central, está em implementação desde 2003 por meio de várias normas do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional, instituições que a gente já comentou nesse curso, né? Você consegue ver esse índice de Basileia num site chamado Banco Data. O site Banco Data possui lá um histórico, né, de vários bancos brasileiros, né, sobre essas informações de índice de Basileia, resultados dos bancos, rating, dentre outras informações para análise dos bancos que vocês pretendem realizar aplicações financeiras. Nesse caso aqui, o banco de exemplo que eu peguei, ele tinha um índice de Basileia no segundo semestre, né, de 2023, no terceiro semestre
de 2023, o índice de Basileia é de 15,1%. Ou seja, ele tinha aí bem mais do que a primeira recomendação de Basileia, que foi de 8%, tinha em torno aí de 15% de índice de Basileia, ou seja, quer dizer que a cada R$100 de aplicações que esse banco possuía, R$15,10 eram capital próprio do banco, o que dá uma certa segurança financeira para esse banco exemplo aqui que eu coletei. Você pode ver outros bancos lá no site bancodata.com.br.